Olá, eu sou Beatriz Guarese, fundadora da Beats to Brands, e esse é o nosso podcast. Aqui a gente vai conversar sobre o futuro, sobre carreira, sonhos, realidades, internet, tendências e tudo o que importa. Tudo que importa é o que interessa, inspira e vira assunto. O que se conecta com o nosso dia a dia, o nosso comportamento e o nosso trabalho. O que importa para cada um e o que importa para todos nós. No episódio de hoje, nós recebemos Amanda Graciano, que é especialista em inovação e estratégia em tecnologia, é CEO da CEO Now. E recentemente me impressionou muito, não só com tudo que ela faz, que eu tenho a alegria de acompanhar, o que ela cria na internet, o que ela compartilha com a gente, mas recentemente ela me impressionou muito com como ela explicou pra gente, não só num artigo no Estadão, mas também em alguns stories, a nossa relação com a ansiedade. A gente pode falar sobre tecnologia de diversos ângulos, especialmente quando se fala em trabalho, em sociedade, em inovação. Tá todo mundo querendo levar a tecnologia para dentro das suas empresas e, lógico, para dentro das suas vidas. Mas qual que é o impacto disso na gente? Qual que é o impacto disso na gente enquanto indivíduo, profissional e pessoalmente? Tudo que importa é lidar com os impactos da tecnologia. Amanda, queria que você começasse contando pra gente o que te trouxe até aqui. No sentido de, o que te trouxe até esse assunto? O título do seu artigo é Hiperconectividade e Saúde Mental. E eu acho que eu fico curiosa para saber como é que você foi parar em cada um desses temas e, mais do que isso, neles juntos, publicados num artigo de jornal. Boa pergunta, a gente vai descobrir junto. Eu acho essa pergunta sempre muito difícil, mas primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui no podcast Tudo Que Importa. Maravilhoso, acompanho seu trabalho, sou uma super fã. Obrigada. A gente já se conhece assim, há algum tempo, mas morrendo de orgulho. Eu adoro fazer coisas novas e também estou amando, gente. Espero que vocês gostem muito. Desse de todos os episódios estão aí por vir. Obrigada. Mas acho que a primeira coisa muito curiosa é como que uma pessoa que não é ansiosa foi falar sobre ansiedade, né? Porque eu não sou ansiosa. Não, pausa. Nem um pouco. Seria meu sonho um dia olhar pra uma pessoa e dizer, eu não sou ansiosa. Você jura pra mim? Coisas. Não, asterisco pra voltarmos nesse tema, porque hoje em dia tá tão na moda você se integrar na roda dizendo, nossa, como sou ansiosa, nossa, como sou... E você falou tão seguro agora, eu não sou ansiosa. Não. Eu amei. Não. Embora eu perceba nitidamente os efeitos físicos que a ansiedade causa nas pessoas. Assim, eu convivo com pessoas que são um pouco mais ansiosas, mas eu não sou. E ainda bem, porque para trabalhar com o que eu trabalho, ser ansioso talvez não seria muito bom, né? Eu trabalho com inovação há pelo menos, sei lá, uma década. Sempre fiz coisas muito diferentes, muito novas, ninguém tinha feito, a gente não sabe muito bem como fazer, então talvez também, certamente o fato de não ser muito ansiosa foi o que manteve fazendo isso daqui. Mas eu fui parar para escrever sobre ansiedade, tem um desafio na verdade, né? Eu sou colunista de alguns veículos e é uma vez por mês. E parece lindo, maravilhoso, e realmente, de fato eu gosto muito de dividir ideias. Eu fui uma adolescente que escrevia no blog, em blogs, assim. Que legal. E meu processo de aprendizado, ele passa pela escrita. Quero que a gente conversava pouco, né? Tipo, tem que pensar, para pensar tem que escrever, eu sou essa pessoa. Então, é um desafio escrever sobre tecnologia e inovação sem falar mais do mesmo. Porque as pessoas estão falando de outras coisas aí. E eu acho muito chato ficar falando, às vezes, assim, não quero ficar dando a minha opinião sobre a mesma coisa, diferente, parecida com a sua, só porque é um tema que vai emplacar, né? Eu prefiro discutir assuntos mais profundos, embora que em meia página de jornal não é tão fácil assim, porque é muito pouco caractere. Uma newsletter é muito melhor. Mas pra gente discorrer sobre um assunto. Assim. Nunca tem tantos caracteres quanto a gente gostaria. Na minha é terrível, porque eu quero falar de 5 assuntos, né? Então quem lê minhas newsletters geralmente tá lá desesperado contando de assunto que tem assim no mundo. Então acho que esse é o principal desafio. Mas na hora de falar de tecnologia, eu tenho visto as pessoas tão... É como se a gente começasse a correr qual é a próxima moda, qual é a próxima coisa, que as pessoas estão deixando de olhar pro que realmente importa. Sabe qual que é a importância? A gente vive cenários, por exemplo, rede social banida do país. Tá bom, mas tem tantas outras coisas. Não é só o fato de você postar ou não, sabe? Isso é relativo, né? E isso é produto. No final do dia, todo mundo também virou produto desse tanto de coisa. E aí veio o tema de pesquisar sobre ansiedade, porque eu queria falar das pessoas, né? Eu gosto muito de falar de liderança, de gestão, etc.
e dos impactos que isso está tendo no nosso dia a dia. Porque uma população doente, a gente depois vai ter uma série de outras coisas. Eu sou economista de formação, então eu já começo a achar assim, olha, a Previdência, por exemplo, olha aí, ó, chegamos. Na verdade, foi isso que me chamou a atenção. Existe um problema hoje no Brasil que é as pessoas do RH é um nome horroroso para a área de gente de gestão, né? Mas existe hoje leis no Brasil que obrigam as empresas a olhar para a saúde mental. Tá. Ah, lindo. Por que o governo fez leis? Porque o número de absenteísmo por causa de saúde mental aumentou. E o CLTzão, que é tipo quase todo mundo, depois de um mês e pouco, quem vai continuar pagando os seus custos é a Previdência, não é a empresa. Não é igual quem é PJ, né? Que no nosso mundo é muito comum as pessoas serem PJs, então você acaba pegando várias coisas. Sim. Então, se além da gente falar de uma previdência, as pessoas acham que a previdência é só quando a gente aposenta, né? Não, gente, a pessoa fica doente, tem Covid, é afastada do trabalho, etc. O número de pessoas afastadas por causa de saúde mental aumentou muito, e isso onera a máquina pública. Que isso é um assunto pra gente conversar assim dias, que é um negócio maravilhoso. Que daí eu acho super interessante. Aquela palavra que se popularizou super nos últimos tempos, que é o burnout. O que burnout. É você ser afastado por burnout, né? Mas aí não é só burnout, tem tanto de coisa. Por exemplo, uma crise de ansiedade no trabalho, se você é uma pessoa que está tomando decisão para um projeto grande, você não consegue tocar uma reunião do projeto. Justo, claro. Ou você pode enlouquecer e sair xingando todo mundo. É porque os efeitos físicos são inúmeros. Tem gente que trava, tem gente que surta, tem gente que não consegue trabalhar, não consegue sair de casa, mesmo sendo home office. E isso para um governo começar a exigir das empresas, igual uma série de outras exigências que já são feitas, colocar a saúde mental na pauta é porque existe um risco. Né? A máquina pública vai falar da saúde pública como um todo, porque certamente isso vai acabar virando um caso de saúde pública. Sim. No Brasil, porque a gente é quase assim, é um recordista em pessoas com problema de saúde mental no trabalho. Mas se existe já essa pressão por parte do governo, é porque certamente, quando a gente vai olhar os números, absenteísmo, talvez por acidentes de trabalho, sejam muito menores do que absenteísmo por causa de saúde mental. E aí, como eu falei, gente, isso aqui é muito... O Brasil, a economista, eu acho engraçado que a economista baixa. Nesse momento que a gente está gravando, a gente foi o top 1 do PIB no mundo. Então, vice, né? Perdeu só para a China, provavelmente, em termos de crescimento do PIB, que é 1%, um pouquinho, mas isso parece um número pequeno, mas é alguns trilhões, né, de reais, de dólares. Então, significa que o nosso país ele cresce economicamente, ele produz coisas, né? E nessa economia, agora a gente está falando de commodities. É um país muito grande, representativamente, no mundo, assim, de tamanho, de população, de gerar dinheiro. E é um país que está doente, mentalmente doente. Isso, ao longo do tempo, pode impactar e a gente pode deixar de ser um país que cresce. E aí vem todos os outros problemas junto, né? Então, Aí chamou minha atenção esse tempo. Falei, tá, vamos falar de ansiedade, aonde que a gente percebe isso e aonde que isso impacta, né? Claro que eu fui para um viés de gestão, o público ali que olha para isso. É isso mesmo que eu ia te perguntar, porque a partir desse ponto de partida, e eu tô muito fascinada porque eu nunca tinha parado para pensar por esse lado, da questão não só de saúde pública, mas da questão organizacional de forma geral, assim. Não é que você precisa olhar para a saúde mental porque existe uma lei te obrigando. Você precisa olhar para a saúde mental porque daqui a pouco os seus processos não funcionam, suas equipes não funcionam, não está tomando decisões, enfim. Mas eu queria ouvir de você um pouco como é que entra esse seu outro lado, que além da economista e especialista em gestão e trabalhar muito com empresas e líderes, existe o lado da inovação e da tecnologia. E aí o seu artigo fala sobre essa questão da hiperconectividade. É lógico que quando o assunto é saúde mental e mercado de trabalho, a gente poderia estar aqui, assim, explorando várias causas e raízes possíveis, falando de pessoas e de cultura e a cultura do trabalho de forma geral. Mas eu queria que a gente focasse em tecnologia. Então eu queria entender como que o seu outro lado encara esse tema e o que você aprendeu também relacionando essas coisas, sabe? Então, a gente estava conversando há pouco sobre gerações, né? A gente está falando de várias gerações ao mesmo tempo. Mas a geração que veio depois dos millennials, né, porque já tem algumas, elas já foram diretamente impactadas pela hiperconectividade, a gente não sabe quais são as consequências disso. Então, por exemplo, quando nós éramos crianças, que tem algum tempo isso já, a gente foi incentivada a brincar, etc, né? Cada um com sua infância, mas tinha uma coisa do conhecimento de que o benefício
ele ia demorar um tiquinho, né? Você ia ter que fazer algumas coisas para você poder comer aquele chocolate, para você sentir esse prazer. Com a hiperconectividade, quase tudo. E assim, as coisas são muito bem construídas. E por isso que é tão incrível e tão absurdo ao mesmo tempo, né? Elas vão gerar na gente um prazer exatamente parecido com esse benefício de ganhar as coisas, sabe? O benefício de conquistar o que você queria e etc. Mas isso mexe diretamente com a nossa formação do cérebro. E aí esses cérebros mudaram, assim, essas pessoas já cresceram de uma forma diferente. Então não é só, nossa, a criança tá sabendo mexer, parece que nasceu fazendo isso. É muito além disso, assim, a forma dela processar o mundo e enxergar o mundo, ele é diferente do nosso. Por 1 milhão de fatores, mas justamente também por estarem hiperconectadas. E é por isso que a gente vê, e aí uma das consequências disso é uma geração muito mais ansiosa do que as gerações que vieram antes. Até por esse imediatismo, né? Mas elas cresceram assim, né? É meio controverso depois também. É muito comum a gente ver mesas com famílias e as crianças no tablet. E cada um cria o seu do jeito que quiser. Mas saibam que na hora que você estimula isso, você tá impactando diretamente na forma que aquele cérebro está sendo criado. E aí a minha irmã que faz psicologia, ela, quando ela era um pouco mais nova, ela falava assim... Não, mas eu não tenho culpa, meu cérebro ainda está em formação. Diz que até os 21 anos o cérebro do ser humano está em formação ainda. Então ela brincava que todas as burradas que ela fez antes era porque o cérebro estava em formação. Muito bom. Mas dito isso, se até os 21 anos, essa hiperconectividade que a gente está falando dos efeitos dela é uma coisa de 20 anos mesmo. Então pensa, todo mundo tem 20 anos para menos. Sim. Talvez saber lidar muito mal e lida muito diferente com as redes sociais e todos os impactos da hiperconexão do que a gente. Sim. Que já tá imersa nisso o dia inteiro. Uma coisa que eu pensei enquanto você estava falando, e a gente tá falando aqui só para referência, eu tenho 31 anos. E uma das coisas que mais me diverte, genuinamente, é aquele meme ou aquele lamento compartilhado pela minha geração de houve um tempo que você saía da internet. Era físico, era o computador, tinha um cômodo na sua casa, se você tinha um computador, né, durante a sua infância e adolescência, ele morava no cômodo da casa e ou por limitação da banda larga, tem gente que não sabe o que é isso. Depois essas terminologias. Tem que fazer uma tecla SAP. Ou por limitação de banda larga, ou até por dividir o mesmo computador com a família inteira. E não tinha computador pelo pessoal, entretenimento que a gente encontrava ali. Chegava uma hora que você literalmente desligava, botava a capinha de crochê e se retirava do cômodo. E aquilo era a internet e você ia viver no mundo real. Perfeito. Isso era um jeito de interagir. Hoje, lógico, com tudo no nosso bolso, com tudo o tempo inteiro, eu fico pensando também que houve um tempo que você saía do trabalho. Você dizia 6 da tarde ou 6:30 da tarde, por mais Mad Men que fosse a cultura, né, desde a agência de publicidade até as grandes empresas 20 anos atrás, querendo ou não, chegava uma hora que você se retirava, né, por mais até tarde que você trabalhasse. Hoje em dia, na mesma lógica do celular, as pessoas trabalham 100% do tempo? Eu acredito que depende da área de trabalho. Aí eu vou dizer por quê. Porque eu sou a mais velha de 4 irmãos e uns 30 e tantos primos de primeiro grau. E meus pais trabalham em hospital. O trabalho da minha mãe não é no computador. E do meu pai também não é no computador. Tanto que durante a pandemia, que eu voltei e fiquei um tempo mais em Minas do que em São Paulo, eu lembro que a gente ficava trabalhando no computador e minha mãe falou, nossa, tá até agora aí? E minha mãe já tinha saído, ido pro hospital, voltado, enfrentado o caos que foi a pandemia, porque o trabalho dela era o mais exigido no momento, assim, né? O lugar onde ela estava era o pior de se estar, inclusive. Mas não era um trabalho no computador. Então, como o trabalho dela, a parte física envolvia muito, ela saía de lá, tinha saído do trabalho. Mais ou menos, porque ela tem um grau de responsabilidade maior que ela é diretora do hospital, então liga, etc., mas ela sai do trabalho. E eu percebi essa diferença quando a gente estava em casa. Mas vocês ainda estão no computador? Como se fosse a hora de entrar no computador, coisas que aconteciam lá atrás, porque era verdade. Eu e meus irmãos, a gente revezava o computador. Super! Tinha meia hora para cada um, tinha que fazer tudo. Então eu tenho 2 irmãos mais novos, isso aí era briga, todos os dias. Era diferente. E eu tenho um irmão que é desenvolvedor, então são realidades muito extremas. Então, para mim, tem um pouco do depende com o que você trabalha. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, a gente trouxe os dispositivos eletrônicos, vamos dizer assim, para a vida. Né? Então, a gente almoça com eles, vai no banheiro com eles, dorme com eles. Então, acho que não é só no bolso. Tem um pouco do estilo de vida que a gente
acaba tendo e usando os aparelhos digitais. O que acaba causando uma certa dependência. E aí, e que tem o que eu disse antes, né? É tudo muito bem construído. Então, no final das contas, é realmente pra gente ter esse tipo de comportamento, né? Eu gosto tanto disso, ou me deixa tão bem, me deixa segura, que vou levar para todos os lugares. A gratificação instantânea, né? Instantânea, só que a vida, né, não é um morango, não é um pudim. E aí, quando a gente vai lidar com as coisas do mundo real, Justo. Não é a mesma coisa com estar, por exemplo, na internet ou conseguir se desligar, né? O desafio hoje, eu sinto que é esse. Gente, o mundo real, ele é legal demais também, mas ele não é tudo aquilo que está na internet mais. E embora boa parte das coisas vão estar lá dentro, as profissões, enfim, o que vai ser esse novo mundo que a gente tem construído, né? O pessoal brinca muito assim, estamos vendo um momento histórico, aí não dá pra gente falar, temos tantas certezas igual em outros períodos, né? Mas ainda assim, a vida acontece lá fora, então, as guerras, as crises de saúde, os grandes problemas, eles vão ser resolvidos do lado de fora, eles não vão ser resolvidos aí no celular, né? Quer me ver fascinada é com essa mania que a gente tem às vezes de estar muito nas redes sociais. E aí no LinkedIn, especialmente, parece que nada mais é como antes. Parece que você precisa de uma nova tecnologia, de um novo isso, porque você está necessariamente desatualizado, né? E aí, outra frase que eu gosto muito que é aquilo, assim, se cair a internet, essa questão não existe. Basicamente é isso. Se cair a internet, esse problema não existe. Que é você sair e às vezes assim, você vai dar uma voltinha no supermercado, como assim o mundo tá todo diferente? Tem panetone, cara. E é setembro, sabe? Tem as pessoas aqui fazendo suas compras, tem a moça do caixa ali passando as compras de alguém que tá fazendo... Curiosamente, você anda por São Paulo, tem até IP, gente, na rua. Se vocês olharem pra cima, tá tudo colorido ainda. Então, e eu acho que é louco isso, assim, como se a gente quiser embarcar no trem da inovação e do mundo mudando, etc., ele só vai, ao mesmo tempo que se você ficar parado onde você tá, você percebe a quantidade de coisa que, no mundo real principalmente, que, calma, ainda tá aqui, ainda é feita de uma certa forma. E como é que a gente administra isso, sabe? Especialmente, e aí voltando para o ambiente de trabalho. Que às vezes a gente está sendo cobrado por um certo tipo de pensamento disruptivo, não pode fazer mais as coisas do mesmo jeito, ao mesmo tempo que é isso, você tem várias culturas diferentes. Uma das principais habilidades que as pessoas têm que ter não é a inteligência artificial, é saber conversar umas com as outras. Nossa, as pessoas não sabem conversar, né? Eu fico impressionada. Sabe essa técnica milenar, essa ferramenta tecnológica? Mas você sabe que a gente pode falar que é tecnologia, né? E aí, esse é um negócio interessante também. Tecnologia no dicionário. Que eu aprendi que as vozes da cabeça, elas não podem falar tudo. Então, dicionário, não foi eu que escrevi. No dicionário, tecnologia é processo e método. Então, é tipo tudo. Cozinhar é tecnologia. Conversar é tecnologia. Conversar é tecnologia. O ser humano não faz nada sozinho. Então, de todos os bichos que estão na Terra, o ser humano, a gente não sabe nem comer. Nada. A gente não anda, não fala nada sem depender do outro. Então, tudo do processo de aprendizagem do ser humano é processo e método. Então, aprender, conversar, falar, tudo é tecnologia. O que a gente chama de tecnologia é que a gente fica falando que só o que está no computador é tecnologia. Chama tecnologia digital. Perfeito. Mas o resto é tecnologia. E a gente ignora, assim. E aí, o que você está falando da inovação é que requer pé no chão. Só tem como inovar? As coisas, produtos, tudo. Eles vão ser muito legais, incríveis, se eles resolvem o problema das pessoas. Justo. Aí, se você não está no mundo real, você não sabe resolver o problema das pessoas. Justo. E que é muito óbvio, mas a gente dá uma ignorada. Fala assim, nossa, que incrível, como é que soube? Gente, alguém olhou lá fora. Alguém foi na rua, foi conversar com as pessoas. Tirou a cara do celular. E tirou um tempinho pra descobrir como é que o mundo funciona sem aquilo que eu acho tão incrível existir. Porque tudo já tem um substituto. Porque, assim, as pessoas estão vivendo, assim, o que a gente criou. Posso te fazer uma provocação? Te fala assim, diretamente das vozes da minha cabeça, mas eu quero saber o que você acha. Se a gente começou essa conversa falando sobre como a tecnologia adoece pensando em saúde mental, tá. Então a relação das gerações atuais com a tecnologia é mais potencialmente adoecedora do que a gente teve, e agora a gente está vivendo isso em ambiente de trabalho, em sociedade, etc. Mas, se tudo é tecnologia de alguma forma, a digitalizada ou o conversar, o cozinhar, o criar de alguma forma, você acha que dá pra gente afirmar que existem tecnologias que adoecem, mas existem tecnologias que curam? Bonito isso. Acho que sim. Eu tenho uma coisa também sobre esse espaço que a gente poetiza bastante as coisas. Não, eu gosto. Acredito que sim. E
eu acho que tem uma coisa das tecnologias humanas, sabe? A comunidade negra fala muito das tecnologias ancestrais, e a oratória é uma das principais, né? A forma como o ser humano se comunicou, e é onde vários povos originários do mundo inteiro passam conhecimento e informação, é através da oratória. Então, as histórias... Eu sou de uma época... Eu citei 3 anos, não sou tão velha assim. Mas eu sentava com os meus avós, minha avó me contava histórias da infância dela, de como que era, assim. E pra mim sempre foi muito importante saber de onde que eu vim. Sabe, de onde que a minha família veio. Né? Porque várias formas de você ser assim e eu ser assim é por causa das pessoas que vieram antes. Né? Como o ser humano é uma maquininha de repetir, vai ter um tanto de coisa que a gente é por causa do meio que a gente tá. Não é só porque eu acho que eu sou assim, não. Eu sou um pouquinho de várias pessoas que me informaram lá na infância. E é esse que é todo o cuidado. Hoje a gente chama de consequência ansiedade, mas sei lá, deve ter um tanto de outras coisas que a gente ainda não tá dando nome ou ainda não reconheceu, mas que vão ser um impacto porque a gente não tá cuidando direito da primeira infância de uma geração inteira. É que antes eram alguns, entendeu? O ponto é que tá sendo perceptível porque a gente acaba fazendo isso com uma geração inteira. E aí são as tecnologias humanas, assim, ao sentar, ao conversar. Não deveria ser... É uma coisa que o ser humano tem de básico, né? A gente deveria ter dificuldade para conversar. Isso é tão fácil conversar no computador. Ou que tipo de conversa a gente está tendo, né? Virtualmente. Porque isso tem uma coisa também, eu já li alguns artigos, uma coisa que é muito fascinante, é como, por exemplo, o áudio mudou a dinâmica de comunicação entre as pessoas. Sim, porque muitas pessoas não sabem escrever também, né? Não, e tem essa coisa do áudio ser uma comunicação assíncrona, né? Então, antigamente, e de novo, nós não somos velhas, mas... Não, gente, é que mudou muita coisa. Muito rápido, sim. Houve uma época que as pessoas ligavam, então você exigia uma sincronia daquela comunicação. Sim. Eu falo, você reage e assim a gente se comunica. Com o áudio, naquela coisa do eu vou te passar a minha mensagem, eu não sei onde você vai estar, como você receber, eu não tenho nenhum conhecimento sobre a sua reação, eu não sei quantas vezes você gravou aquilo, até você achar que aquilo ficou bom o suficiente para enviar para alguém. Isso se você não me ouviu num e-mail, ou no 2. Então, a gente vai vendo também como essas tecnologias mexeram no jeito que a gente se comunica, que a gente interage, e, consequentemente, lógico, no jeito que a gente trabalha e convive em sociedade. Aí, no final, quem criou falou, deixei isso mais humano. Porque o puro, eu vou deixar com que a pessoa transmita a voz dela, mas é zero, né? Porque no final das contas, a gente voltar a se aproximar, né? E por isso que E aí eu sinto que a gente tá falando, que fala de novo de ansiedade, etc., mas pretendo ver bastante tempo pra gente descobrir melhor como que foi tudo isso, mas certamente seria acelerado de qualquer forma. Provavelmente foi mais rápido por causa do período pandêmico. Então, a gente tinha muitas pessoas focadas em coisas específicas. Então, vários setores da economia avançaram e muitos outros não necessariamente. Então, por isso que a gente conseguiu fazer vacinas num prazo curtíssimo de tempo, porque vacina não realmente demora muito mais do que isso num período normal. Ao mesmo tempo, a gente conseguiu acelerar todas as coisas boas e ruins do fato de estar muito conectado. Que talvez demoraria mais 5, 10 anos para falar assim, nossa, olha só. Mas a gente teve ali 2 anos intenso, todo mundo literalmente, a frase todo mundo nunca foi todo mundo igual foi no período pandêmico. Foi o mais próximo que chegamos. De fato ser, tipo assim, todo lugar, gente. Não tinha fábrica funcionando em nenhum lugar do planeta Terra. Sim, sim. A gente não tem ideia do tipo de consequência que isso pode ter gerado, não só quando a gente fala de saúde mental, mas na forma das pessoas se relacionarem. Porque se o mundo viveu 2 anos, todo mundo afastado, e quem já tinha, provavelmente, tem pessoas que têm dificuldade de conviver realmente em grupo, em multidão, etc. Isso pode ter gerado efeitos que, com o tempo, a gente vai falar, nossa, isso é grave. Né? Ou, nossa, olha, a gente criou aqui um novo status quo, um novo jeito de fazer, que ele não existia. E isso virou uma consequência, um reflexo do que foi aquele período de pandemia, assim. E que é algo que a gente negligencia, a pandemia acabou. Acabou a pandemia, mas a gente vai ficar com todas as consequências boas e ruins do que foi o período. E às vezes a gente não olha para isso, porque talvez, em alguns casos, vai ser colocar o nível de intensidade em convívio humano, atividade física, rolê na rua, vai ver cachorro latindo, descobre cachorro late. Eu tenho cachorro, as pessoas assustam com cachorro. Mas todo mundo sabe que cachorro late, né? Então não deveria assustar. A gente intensificar de novo o convívio humano
numa proporção parecida do que ele foi tirado antes. Ou você estimular as pessoas a colorir, né? Igual o que tem no tablet. Existe na vida real, olha só, um giz de cera. Giz de cera. Né? Corta também, uma tesoura, assim, a gente estimular essas coisas manuais, porque as coisas incríveis vêm de coisas que são muito banais, assim. Então, quando a gente vai ver o surgimento de computadores, a própria inteligência artificial fazendo coisas mirabolantes, na hora que você vai ver, assim, nossa, tá imitando o ser humano. Ela tá fazendo umas coisas que são básicas nossas. É muito, muito legal para mim entrar numa conversa com uma pessoa especialista em tecnologia e inovação, achando que a gente vai explorar tecnologia, inovação e inteligência artificial e chegar em giz de cera. Porque eu acho que sim, tipo, é esse tipo de conversa que a gente deveria estar tendo. Não porque uma coisa é mais ou menos importante do que a outra, mas porque, de novo, né, tem certas coisas que ainda, se a gente fecha o computador, elas só não existem. E tem muita coisa que existe no mundo real. Tem uma outra voz da minha cabeça que eu queria externalizar com você, antes da gente falar um pouco mais de você, que eu fiquei curiosa sobre outras coisas. Que é, nessa relação tecnologia, pessoas, trabalho e produtividade, e eu sou uma pessoa do branding, né? Então eu sou bem obcecada em como que as coisas são vendidas pra gente. Como elas são apresentadas pra gente. E durante a pandemia, mas acho que era até um momento que já vinha pré, é muito engraçado como boa parte das tecnologias que impactam diretamente o nosso dia a dia, elas são vendidas pra gente como conveniências. Especialmente quando o assunto é tempo. Não, você vai usar isso aqui porque vai te economizar muito tempo. O tempo que você levava para escrever um texto, agora, nossa, 5 minutos. O tempo que você levava para mandar uma mensagem, se comunicar com alguém, agora, o toque de um botão. Então, tudo vem numa proposta de valor baseada em conveniência. Só que quando a gente olha para 2024, as pessoas estão trabalhando como nunca antes. Em termos de horas, em termos de tempo, em termos de quantidade mesmo de trabalho. O que deu errado entre uma série de tecnologias que iam nos permitir ter tempo livre ou fazer as coisas em menos tempo e essa epidemia que a gente está vendo agora de questões de saúde mental e tempo que a gente dedica ao trabalho mesmo? O que você acha? Eu acredito que as pessoas não sabem o que fazer com o tempo livre. E pode ter sido que as pessoas desaprenderam. Eu tenho coisa demais para fazer no tempo livre. Inclusive, se eu tiver mais tempo livre, eu invento coisa para fazer. Mas as pessoas não sabem. E aí, eu brinco muito nisso no reflexo de viver numa megalópole, né? Porque São Paulo é um negócio... Não dá muito pra você comparar com o resto do Brasil. E isso não é um elogio. É só que realmente não tem nada a ver com o estilo de vida de qualquer outra capital, assim, do país. Justo. Acho que você compara com outras cidades que são muito maiores, né? Tipo a Tóquio, a Nova York e tal. Que tá todo mundo doente nesses lugares também. Mas São Paulo tem um ponto que como muitas pessoas não são de São Paulo, e aí elas vêm por causa do trabalho, e elas não têm uma rede de amigos igual as pessoas de São Paulo. Então, por exemplo, quando você tá na sua cidade, o que você vai fazer? Vai ver sua família, seus amigos, etc. Então, você não tá na sua cidade, você tá na cidade onde você trabalha. Aí você só trabalha, porque quando você não tem nada pra fazer, você vai pegar o computador e vai adiantar aquele negocinho. Aí vai mandar mensagem, vai não sei o quê. Vai criar um projeto paralelo. Na hora que você vê, as pessoas parece que elas estão trabalhando, só trabalham. E realmente eu percebo que é um reflexo, principalmente em quem não é da cidade em si, sabe? E demora um tempo pra construir sua própria rede, etc. Então ela não sabe pra onde sair, onde se divertir, onde passar o tempo livre, e ela acaba só trabalhando. E aí, pra mim, é um reflexo muito grande que eu percebo em São Paulo e que eu não percebo geralmente na minha cidade. Quando eu vou pra Belo Horizonte, os meus amigos, meus irmãos, meus pais, assim, acaba o trabalho, todo mundo senta em volta da mesa, vai conversar, sai, tem outras coisas pra fazer durante... Né? É porque o trabalho faz parte da vida, né? E em São Paulo, ela é uma cidade que fala muito de serviços, assim, tipo, muito, muito do trabalho. Então eu percebo que às vezes as pessoas não sabem mesmo o que fazer com o tempo livre delas. O que é grave, porque se a gente está vendendo tempo, no final das contas, o que eu percebo é que as pessoas têm mais tempo, elas têm 2 empregos, 3 empregos, sim, etc. Então tem uma lógica do dinheiro. Se isso no final do dia realmente desse mais dinheiro, então se eu trabalhasse mais, eu realmente tivesse muito dinheiro, eu ia achar massa, sucesso, faz isso mesmo, você pensa qual a lógica que você está usando, só lembra que seu corpo é a sua máquina principal, né? Então não vai dar para você desgastar tudo, tem que dormir, descansar, comer bem para continuar funcionando. Mas às vezes eu acho que é só existe uma coisa
no mercado de trabalho meio chique de você estar ocupado, né? Então, eu tô trabalhando muito. Como é que tá? Tô correndo. Mentira, não tem como. A gente não tá correndo o tempo todo, mas a gente se acostumou a dizer que, nossa, eu trabalho muito. E o trabalhar muito é sinônimo de status. Muito. Em algum lugar. E aí isso cria um ciclo vicioso. Se for de fato produtivo, no mundo que é capitalista, é ótimo. Mais gente produzindo na mesma quantidade de tempo, é ótimo. Se faz mais dinheiro. O problema é que isso não é verdade, né? Então, o nosso grande ponto de atenção é esse. Assim, você está trabalhando muito por quê? Se você descobrir o porquê e fizer sentido, continua trabalhando muito. Mas se não fizer sentido, você ter tempo para respirar, para estudar, para descansar. O descanso é uma etapa fundamental do nosso trabalho. As pessoas negligenciam isso. Aí vai estafar, vai falar, tô com burnout. Tá, mano. Não foi só o trabalho. Perfeito. Foi o fato de você não fazer as outras coisas que te levou ao burnout, sabe? A gente fica colocando só a pecinha, já trabalhou demais, aí não fez o resto. Tipo, não é só o trabalhou demais. Tem a parte do olhar para as outras coisas, e a gente negligencia isso muito. Mas pode ser essa lógica do sucesso, meio maluca, meio Mad Men, não vai dar, gente. Só tem Estados Unidos, só tem algumas coisas que não vai dar para ser igual, daquele jeito, e viver as consequências daquilo também, né? Porque todo mundo acha que esse estereótipo de sucesso, ele vem com tanta coisa ruim que, se a gente olhar muito bem, muitas pessoas não vão querer ter. É verdade. Não, e isso que você está falando me levou de volta, de novo, para sua primeira frase, a primeira coisa que você falou. Você olhou para mim tranquilamente e disse, eu não sou uma pessoa ansiosa. Juro, assim, só aí eu já podia ter levantado dessa cadeira e ido embora, porque a minha cabeça já explodiu de nunca, assim, não consigo me lembrar nos últimos anos de estar sentada com alguém e a pessoa tranquilamente, eu não sou ansiosa, porque a gente vibra nessa frequência. Eu vibro nessa frequência. Não, tô corrida, tô fazendo muita coisa, ai, não tô dormindo bem, não sei o quê. E a pessoa automaticamente começa, não, porque eu também. Não, porque eu trabalho, porque isso, porque aquilo. E virou um jeito da gente socializar. As pessoas fazem isso. Eu não, gente, Mas meu irmão, ele é ansioso. Então não dá nem pra falar que tem uma coisa só de criação. Acho que tem coisas que são químicas mesmo, então tem que cuidar, etc. Mas pra mim tem essas outras coisas da vida, elas são muito importantes, sabe? E aí quando eu me mudo pra São Paulo, que tem uns 6 anos, e aí eu começo, sei lá, tô no maior, aí já falando um pouco de carreira. Claro. Mas já tô, sei lá, no maior hub de startups da América Latina, trabalhando com executivos que são as grandes referências do mercado, etc. É muito incrível para aprender, assim, é genial. Mas, ao mesmo tempo, me fez estar muito pertinho de coisas que eu falei, isso aqui, essa parte ruim, isso eu não quero para mim. Então, o volume de pessoas que eu conheci que tiveram sucesso e ficaram doentes ao mesmo tempo... Quase da mesma proporção, né? Não dá, assim, você juntou o dinheiro e vai gastar ele todo ali. Não é bem o que eu quero. Ou fez sucesso e afastou de família, amigo. Não construiu uma outra coisa que para mim é tão importante que é a família. Então... prestar atenção, tá muito perto de exemplos que são os grandes exemplos de sucesso, que as referências que a gente tem no mercado de trabalho, assim. E eu tenho a oportunidade de conviver com essas pessoas, também acho que me trouxe muito pra realidade, sabe? Das coisas muito básicas, assim, da vida. E eu gosto, e aí tem os amigos que falam assim, gente, o mundo pode estar parando, mas, por exemplo, eu amo tomar café, e de manhã eu tenho que tomar meu café. E aí é muito comum as pessoas falarem assim, pode estar caindo uma bomba lá fora na rua. Enquanto a Amanda não terminar de tomar o café dela, ela não vai fazer nada. O que não é sinônimo de lentidão. Porque também na hora que eu começo já era. Vai 20 coisas, a gente vai fazer isso desse jeito, isso daqui, onde que vai, como é que a gente estuda. Eu sou relativamente acelerada. Mas eu tenho esse cuidado do dormir. Eu durmo 8 horas por dia. Eu amo dormir. Eu tenho 2 cachorros, então tem que sair com os cachorros. A realidade é implacável. Se eu não sair com os cachorros, a minha casa não vai ficar um lugar bom de se morar. Então eu tenho que parar. Cachorro não anda correndo, você não arrasta o bicho. Ele vai em cada coisa plantada na rua que existia, ele vai cheirar, ele vai ver um outro cachorro. Assim, é a realidade, não tem como eu apressar umas coisas básicas. Mas se eu não fizer aquilo, isso impacta o meu dia todo. Então, na hora que eu fui entendendo qual que era a minha rotina ideal para eu fazer muito bem no tempo que eu tenho as coisas que eu tenho que fazer, funciona relativamente bem, assim. Então, acho que eu geralmente fico ansiosa quando é um negócio muito novo. Eu acho que eu não sei muito bem o que fazer, eu acho que eu não sei nem por onde puxar o fio. Aí eu acho que eu fico desesperado. Eu não sei nem se é ansiedade. Eu assim, meu Deus do céu, vai dar tudo errado. Mas tirando isso, eu não tenho... E aí eu sou uma pessoa muito do presente também.
E certamente isso tem um grande impacto quando fala que é ser ansiosa, né? Porque, Claro. E o Divertidamente 2 pra mim desenha muito. Fala assim, olha como é que é a cabeça das pessoas ansiosas. A minha ansiedade... Eu fui a pessoa que assistiu Divertidamente 2 e disse, olha a minha cabeça. Não, a minha já é aquela tomando chá lá tranquila. A minha é a que tá tomando chá. Se vocês não viram, vai assistir. Que assim, a minha já tá lá. Perguntando, gente, agora eu posso esperar? Não, cuida só disso. Então, eu não fico muito com a cabeça no futuro. Eu tenho planos, desenho um tanto de coisa, mas se eu não fizer coisas agora, isso impacta diretamente a minha capacidade de construir. E aí a minha cabeça funciona muito bem assim, eu sou uma pessoa bem do agora, então eu vou conversar com as pessoas, o celular vai estar virado para baixo ou nem vai estar na mesa. Eu sou bem, dediquei 1 hora, tenho 1 hora, 2 horas se precisar, não tenho essa coisa, mas eu já fui melhor na coisa também do planejar tempo, hora. Agora eu sou um pouco mais caótica nesse sentido, assim, não me desespero. Mas eu tenho esse cuidado, assim, eu sou muito do presente. Perfeito. Do parar, fazer as coisas. Eu vou aproveitar esse gancho que você está falando da sua rotina e da sua vida. E eu realmente queria entender, assim, enquanto CEO, a quantidade de coisas que eu sei que você faz, porque eu acompanho o seu trabalho, desde o ser CEO, mas ser pesquisadora, educadora, criadora de conteúdo, palestrante. Eu tô aqui sentada pensando, maravilhoso, assim, pensando como eu quero ser mais como essa pessoa, mas onde entra o trabalho? Qual a importância que o trabalho tem? Qual que é o papel do trabalho e da sua empresa? Como que você consegue também trazer isso para as pessoas que estão junto com você? Onde que entra o trabalho nesse presente que você vive? O trabalho, boa parte do dia acaba sendo trabalho, né? Hoje eu tenho o prazer de, como eu lidero o CEO Now, ele faz parte do grupo do Experience Club, que é uma plataforma de diversas coisas para executivos, mas uma das principais entregas é o networking, né? Então, eu gosto muito porque acaba que o meu trabalho é uma das coisas que eu acho mais legal de fazer, que é estar com pessoas geniais de diversas áreas. E aí, dentro do CEO Now, a gente tem a premissa de contribuir com a formação da alta liderança das executivas e dos executivos do país, independente do segmento, né? Principalmente para quem está olhando para os aspectos de gestão e quem quer seguir carreira de gestão. Que ser muito bom numa coisa é um trabalho, mas você gerir quem faz o trabalho é outra, e não tem faculdade para isso, né? Isso que é o mais curioso. Então, a gente trabalha muito com essa troca de conhecimento. Então, é quase assim, eu brinco que eu tô no lugar certo, porque para mim a premissa do aprendizado é trocar. Nunca consegui aprender nada sozinha, assim, então sempre foi escrevendo, foi trocando. A minha produção de conteúdo veio muito dessa desculpa. Vou produzir conteúdo. Não, é porque eu só aprendo compartilhando mesmo. Então, a melhor forma de aprender é trocar com as pessoas. E aí, no CEO Now, a gente tem a possibilidade de fazer isso. Né, eu tenho grandes lideranças, os e as CEOs das maiores empresas do Brasil e da região, são professores e são os alunos. Então, as conversas são de altíssimo nível, com grau de profundidade. A gente fala de inteligência artificial, mas a gente vai falar qual é o impacto de gerir grandes empresas e projetos quando você tem inteligência artificial. Vou automatizar tudo? Não vou? Qual que eu vou usar? Como é que eu vou criar? Mas se os nossos filhos estão olhando para isso daqui e é você que está criando, como é que você está gerindo? Né? Então, são discussões muito profundas de temas que, no geral, a gente vê meio superficial, né, no mercado. Então, eu gosto muito disso. E é ótimo, porque neste momento, as coisas que eu mais gosto é aprender, então as coisas acabam se misturando, né? Esse conforto também do aprender, do acabar trocando. Então, boa parte do conteúdo hoje, às vezes, eu acabo trazendo coisa que tá lá no CEO Now. Falei, gente, eu aprendi um tanto de coisa sobre inteligência artificial. Olha, vocês sabiam que tem isso, e tem esse link, tem mais esse link, porque eu acredito que compartilhando o tema aumenta, né? Ao mesmo tempo, para mim tem um desafio que é interessante, que ele passa por alguns lugares. Um dele é geracional, porque a gente tá falando aqui de geração na minha época, mas pro público que eu interajo, eu que sou a pessoa mais nova, quase sempre. Então tem um pouco de desafio. Você tá falando de executivos C-levels, conselheiros, Então Perfeito. A média de idade é quase o dobro da minha. Então tem um desafio de interagir, porque são outras gerações mesmo, claro. Né? O que é importante para cada uma, etc. E tem, sem sombra de dúvidas, o fato de ser uma mulher negra nessa posição. É quase um unicórnio. Porque as pessoas nunca viram, né? Nunca interagiram, nunca tiveram a oportunidade de interagir com mulheres negras nesse level. O que eu brinco é um desafio para eles, porque... né? Nunca vi como que interage, mas tem sido uma experiência gostosa também de trazer outras pessoas. Existem muitos executivos e executivas negras, existe um tanto de executiva no país,
Então, de fazer também com que esse ambiente, essas trocas, elas não sejam só unilateral, né? Eu tenho um ponto de atenção para mim muito grande quando a gente cria as nossas grades, os cursos. Então, a gente tem imersão, tem trilha. Em breve, a gente também vai ter coisas no formato online para as pessoas, mesmo quem não está fisicamente na cidade de São Paulo, poder assistir. Enfim, de fato, criar uma comunidade em volta dessa educação continuada, porque ninguém volta para faculdade fazer o terceiro MBA. Mas o mundo mudou muito rápido e a gente precisa continuar antenado e atento às mudanças do mundo. Sim. Mas ninguém vai voltar para a Europa e fazer o terceiro MBA de novo, a gente já sabe disso. Então, dentro do Sional é esse lugar para as pessoas terem trocas muito abertas e genuínas, com segurança. Você fala, isso aqui eu realmente não sei. Lidero isso daqui, X bilhões lá, eu não sei fazer isso, eu nunca ouvi falar. Com muita tranquilidade falar que não sabe, e a gente tem pessoas muito especialistas para ajudar nesse ponto. Mas lá a gente tem uma premissa de ter perspectivas diferentes sobre o mesmo tema. Então, mesmo que a gente já fale de inteligência artificial, como a gente falou, e uns 1 milhão de coisas dá para fazer com ela, os aspectos de ética e governança. Tem coisas que dá para fazer, mas a gente vai fazer? Até pensando em saúde mental, no impacto que isso vai ter nas pessoas, o impacto que isso vai ter e na segurança da própria população, né? Lógico. Uma vez que você tem todos os dados. Não é que eles já não estavam aí, eles estavam aí. Mas você dá esse nível de acesso para os dois lados. Né? Então, vai aumentar o nível de crimes cibernéticos? Vai, mas a gente vai propiciar? Não vai? Então, é mais ou menos o nível de conversa que a gente tem. Eu acabo olhando para todos os lados. A gente quer discutir esse assunto de todos os lados. E aí, depois, cada um implementa no dia a dia o que faz mais sentido com a realidade daquele negócio. E aí, em paralelo a isso, existe a Amanda que dá palestras, produz conteúdo, etc. Mas eu acho que acaba tudo funcionando. É isso que eu ia dizer. Eu gosto conversa bem. Que dá pra ver bem a otimização de todas essas coisas, né? Que é o conversar e o interagir, que é parte do trabalho no lugar das conversas e decisões difíceis, mas é parte da pesquisa, do aprender, do trocar, que por sua vez vira as histórias que você conta, enfim, em cima do palco, ou quando tá num ambiente como esse. E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, a gente tá em vias de terminar toda a estrutura de um curso de conselheiros, né? A gente já fez algumas edições, mas sempre antes de lançar, de falar que aquela pessoa da aula tá pronta, eu gosto de sentar e falar, Bia, e aí? Eu queria que você falasse isso daqui, mas o que mais que tá acontecendo? Isso daqui faz sentido? A gente acredita que seja por aqui. E aí, nessa conversa, a gente, de fato, construiu o que vai ser o material, sempre com case, porque as pessoas, né, vida real, né, vão saber. Olha, isso aqui é lindo assim, mas olha como é que isso se apresenta no dia a dia. E aí, parte do trabalho para ele, de fato, virar a aula incrível da imersão, ou a aula incrível do Sional, que depois vai para a plataforma, ela já foi uma grande conversa, né? Então, é quase sempre se conectar. Eu brinco que o meu trabalho no Sional é criar pontes. Eu falo, criando pontes e capacitando líderes. Mas, no final, é criar pontes, né? Essa pessoa vai ser uma grande referência, depois as pessoas vão trabalhar juntas. Mas é fazer essa conversa acontecer em diversos níveis. Perfeito. Você me deu o gancho ideal, assim, mesmo, porque estava anotado aqui nas coisas que eu quero perguntar, não só para você, mas quero perguntar para todo mundo. Quando você fala assim, a pessoa senta comigo para falar sobre um tema, mas eu quero também ver o que está na cabeça dela. Eu tenho essa pergunta para você mesmo, assim. A gente sentou aqui para falar sobre os impactos da tecnologia, sobre saúde mental, mas no universo do tudo que importa, agora eu queria entrar um pouquinho no que importa para você. Então, primeiro, no seu o que mais importa, qual que é um assunto, um tema, alguma coisa que você está olhando e achando muito importante, que talvez as pessoas não estejam olhando tão atentamente, não estão falando sobre, ou você gostaria que a gente estivesse falando mais? Acho que para mim, assim, um dos principais temas dessa minha última temporada é saúde, mas não necessariamente a mental, mas saúde. Eu tenho uma preocupação muito grande com como que eu vou envelhecer. Nossa. E isso tem ficado cada vez mais urgente, assim, né? Sim. Perdi minha avó também recentemente, enfim. E aí, por consequências de uma saúde que poderia ter sido muito melhor, sabe? E aí eu fico vendo outras pessoas e falo assim, gente, eu quero viver muito. Quero viver bem, né? Talvez que eu gosto também de problema e fico querendo resolver problema, e eu sei que tem muito problema para ser resolvido, é bom estar bem, mas o envelhecer bem, para mim, é uma pauta importante. Porque eu não pretendo mudar de cidade, aí eu já falei várias coisas. Eu moro em São Paulo, a cidade é caótica por um lado. Eu tento fugir um pouco desse caos para ter uma qualidade de vida boa. Mas como é que eu vou envelhecer bem, assim, com músculos
Eu lembro da minha nutricionista, um dia ela falou assim, tudo bem você não gostar de fazer musculação, mas você quer pentear o seu cabelo quando você chegar nos 60 anos? Eu falei, nossa, pegou pesadíssimo, quero. Pra quê, né? Pra que falar assim? Mas são coisas muito básicas, né? Justo. Assim, o ir ao banheiro, carregar uma sacola de compras. Sim. Coisas que, enquanto a gente acha que a gente tá novo, a gente negligencia muito. E aí eu vi muita gente negligenciando, tendo problemas de saúde meio básicos, assim. Gente, era só há 20 anos atrás alguém ter avisado que era cuidar melhor. Sim. Então isso pra mim tem sido uma pauta importante. E nesse universo, né, você buscando conhecimento, tem alguma referência, algum livro, alguma pessoa, algum lugar que você, se alguém que tá ouvindo a gente também tá olhando e pensando, acho que eu preciso olhar pra isso com mais atenção. Eu também acho que eu quero envelhecer, né? Exatamente. Tem alguma coisa que você recomende? Gente, eu tenho lido muitas coisas, assim. Acho que desde coisas de gestão de tempo, porque eu entendi que eu preciso ter tempo pra mim. E aí uma das coisas, um dos livros que eu mais gosto, que não fala muito de longevidade, etc, na sala de tempo, chama Faça Tempo. Dos 2 fundadores do Gmail. Não vou lembrar o nome, mas depois a gente coloca. E aí é genial, porque eles que criaram algumas coisas digitais, aí eles contam tudo que a gente pode não fazer, porque eles que criaram os gatilhos. E é ótimo, porque a vida é muito básica. E aí eles mostram que não tem vários dos aplicativos que eles criaram nos próprios celulares, porque eles sabem como que isso toma o tempo deles para fazer o que eles acham que realmente importa. Perfeito. Aí, dito isso, tem muitos outros livros. Eu gosto muito de um livro que chama Hábitos Atômicos. James Clear. Tem uma resenha dele na minha newsletter, né, antes do café. Nossa. E eu acho assim, porque ele já começa no prefácio, fala que a seleção de ciclismo da Inglaterra ficou menos doente porque adquiriu o hábito básico, sei lá, lavar a mão. Então, a gente pode melhorar muito a qualidade de vida com coisas muito simples. Colocando coisas na rotina, né? Não é só ter uma dieta que a gente acha que é a mais saudável, porque ela pode não ser a melhor dieta para todo mundo. A newsletter do James Clear é sensacional. Eu abro toda quinta-feira. Essa eu gosto muito e eu tenho lido alguns outros livros que falam sobre longevidade, assim. Muito bom. Mas para entender, e na Netflix também tem um tanto de seriado muito legal falando sobre longevidade. Tem a gente depois também coloca o nome, mas ele pega sociedades ao redor do mundo que aquela população, a média é viver mais de 100 anos. Ah, sim. Gente, é maravilhoso. E é tudo diferente. Então, assim, uma tem uma coisa a ver mais com a religião, a outra eles acham que é a alimentação. E aí a gente descobre que não tem necessariamente uma receita única. Sim. E por isso que é importante o teste, né? Claro. O que eu acredito neste momento, daqui a um tempo a gente pega isso daqui e descobre. Mas o que eu acredito é que descobrir o que é bom pra gente vai ser o importante, né? Então, putz, olha como é que a Bia vive. Massa. Mas de tudo disso que ela faz, o que é que vai fazer sentido pra Amanda, né? E não sair querendo ser uma cópia daquele jeito, daquele estilo de vida, que eu não acredito que as coisas funcionem assim. Perfeito. Seguindo no tudo que importa pra você, qual você acha que foi o conselho mais importante que você já recebeu? Ixi, não sei. E olha que eu gosto de pedir, eu pergunto bastante. Mas tem uma coisa que meu pai me fala com muita frequência, quando a gente se fala, que ele fala assim, viva bem. 2 palavras. Viva bem. Porque é isso, né? Tipo, olha, saiu de casa, foi fazer o que você quer. Ele sempre fala que qualquer coisa eu posso voltar. Mas, independente disso, é, tipo, tem uma vida boa. Você chegar lá na frente e falar, putz, eu fiz o que eu fiz, meti o louco, adoeci, trabalhei 200 horas. Mas aquilo eu sinto que valeu a pena, sabe? Depois a gente não ficar fazendo porque as pessoas querem que seja feito, né? Você vai fazer a pós porque todo mundo faz, vai naquele evento porque todo mundo vai, veste daquele jeito porque todo mundo veste e não vive bem no meio do caminho. Viva bem. Pronto. Eu gosto muito, assim, do quanto de significado a gente é capaz de colocar em coisas tão simples e diretas ao ponto. E por fim, eu já tô, assim, triste que tá acabando. É bom que eu já deixei claro para as pessoas que eu tô fazendo um podcast pela primeira vez, que não esperem profissionalismo jornalístico de mim. Eu tô aqui, assim, quero conversar muito mais com as pessoas. Mas, já que a gente precisa uma hora encerrar... Ah, não. Quando eu falo em tudo que importa, o que vem à sua cabeça no sentido de o que mais importa pra você hoje? O que mais importa pra mim... Não, gente, muita coisa. Acho que eu sou uma pessoa que importa demais, sabe assim? Care about everything. Mas acho que estar vivo pra mim é uma coisa que importa muito, assim. Porque só vivo resolve coisas, você sabe, né?
Quem não tá vivo não resolve nada, não. Mas o fato de estar viva, me sentindo bem, viva, pra mim é o que mais importa. E aí, hoje eu tomo decisões disso, tipo, trabalho, ciclo de amigo, etc. Sabe quando você tá no meio com a galera, tipo, você não gosta? Gente, vai embora, se retira de lá, você tem que ir embora mesmo e fazer outras coisas. Então, pra mim, esse me sentir viva, bem, animada, é uma das coisas que mais me importa. Porque aí, o resto vem em seguida. Perfeito. Querida, queria te agradecer muito, assim, muito mesmo. É muito especial, de novo, entrar numa conversa achando que a gente vai falar de um assunto, de um jeito, e descobrir que a gente vai falar de várias outras coisas, de vários outros jeitos. Foi muito especial te conhecer melhor. Eu tenho certeza que vai ser também para muita gente que ouvir essa conversa. Sou sua fã, de verdade. Eu amei. Eu que sou sua fã. Te agradeço, assim, pela confiança nessa primeira experiência, mas por fazer parte da comunidade da Beats, por estar sempre somando, acrescentando, por pensar em voz alta com tanta gente. De verdade, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, já tô esperando pra segunda temporada. A gente vai se ver lá. Mas, gente, foi uma delícia. Muito Querida, obrigada, viu? tá? Obrigada mesmo. Obrigada.